Talvez você não saiba, mas o Blitzwolf BW FY7 ganhou melhorias em relação à sua primeira versão vendida alguns meses atrás. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as melhorias comparando com a versão mais antiga. Também recentemente eu fiz um comparativo do Syllable S61 com a versão mais antiga do FY7, onde o Syllable se saía melhor em muitos aspectos. Mas será que com essa atualização o FY7 fica muito atrás do Syllable S61? Se você quer saber, vê esse vídeo até o final, que nele eu vou tirar todas as suas dúvidas, pois a maioria dos comparativos do Syllable com o FY7 são com a versão mais antiga. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Reginaldo e se você chegou aqui e ainda não é inscrito e gosta de tecnologia, eletrônicos, informática e principalmente compras da China, se inscreve e ativa as notificações para acompanhar sempre os nossos vídeos. E se você quer sugerir algum fone ou algum produto para a gente fazer review aqui, deixa aí nos comentários. E antes de começar, eu quero lembrar que o Blitzwolf FY7 é vendido lá no site da Banggood, que é uma das revendedoras oficiais da Blitzwolf. Comprando lá, você tem a certeza de estar comprando um produto original e também tem a certeza de receber a versão mais atualizada do FY7. Eu vou deixar na descrição desse vídeo links e cupons de desconto para esse fone. Para vocês terem uma noção, os cupons podem variar de 30 até 60 reais de desconto. Então, se você quer comprar, dá uma conferida aí na descrição para economizar ainda mais. O Syllable S61, por enquanto, é vendido apenas lá no site do AliExpress e eu vou deixar o link da loja oficial deles aí na descrição também. Agora vamos para o que realmente interessa, que é o comparativo. Bom, vamos começar aqui comparando o case da versão mais recente do FY7 com a versão mais antiga. Basicamente, o design é o mesmo, o que muda aqui são apenas alguns detalhes, como por exemplo, aqui na parte de trás, no antigo você tem esse botãozinho aqui que serve para você ver quanto de carga ainda resta no case, no caso aqui ele tem 4 LEDs aqui na frente, e esse botão não tem mais na versão mais nova. Para você conferir quanto de carga ainda resta no case, basta você abrir o case e ele vai ligar os LEDs aqui. Os cases possuem a mesma capacidade e a mesma conexão para carregamento no padrão micro USB. Outra diferença é para quem tem o Blitzwolf FY7 mais antigo, vai notar que se você carregar ele e deixar ele lá guardado por alguns dias, por exemplo, uma semana, 6 dias, ele vai drenando a bateria do case e vai descarregando automaticamente. E quando você vai usar, ele está descarregado. Já na nova versão, esse problema não ocorre. Para vocês terem uma noção, eu carreguei eles no mesmo dia e não cheguei a utilizar nenhum deles. E como vocês podem ver aqui, no antigo, eu tenho apenas 2 LEDs ligados, o que indica que ele está em torno de 50% de carga. Enquanto que na nova versão ele está com todos os LEDs ligados, indicando que está quase com a carga completa. Então esse é um diferencial que no Syllable S61 também ocorre. Você carrega e guarda e ele não vai perdendo a carga, então ele mantém a carga por mais tempo do que a antiga versão do Blitzwolf FY7. Outra mudança é com relação à conexão dos fones com o smartphone. No antigo FY7, para fazer a conexão com o seu smartphone, você tem que ligar os fones, retirando eles do case e pressionando esses botões aqui até eles ligarem, ou então retirando e recolocando no case, onde eles irão ligar também. E aí você vai retirar novamente e só fora do case eles irão conectar com o seu smartphone. Após fazer a primeira conexão, todas as vezes que você ligar eles irão conectar de forma automática. No novo FY7 já é diferente. Basta você abrir o case, ele irá cortar a conexão de energia com os fones e os fones irão ligar automaticamente. Assim, dessa forma, eles já estão prontos para parear. Basta você ir lá, parear a primeira vez e toda vez que você abrir o case, eles já irão conectar de forma automática, bastando retirar os fones do case para já usar. Dessa maneira, o novo FY7 ficou igual ao Syllable S61, que também funciona dessa forma, bastando abrir o case para fazer a conexão. Com relação aos fones propriamente ditos, nada mudou aqui, o design é exatamente o mesmo. O que mudou foi basicamente a estrutura aqui interna deles. Eu não vou me atentar muito aos detalhes, pois já tem muitos vídeos deles aqui no canal, comparativos também. Eu vou deixar os links aí na descrição desse vídeo e nos cards para vocês conferirem. Então aqui você tem o orifício para o microfone, o botão físico multifunções e o LED de indicação de atividade. Na versão mais antiga, após conectar com o smartphone, esses LEDs ficam pulsando de segundos em segundos, o que pode ser um desconforto para as pessoas que usam esses fones à noite, tanto na rua, que chama um pouco mais de atenção, quanto você usar no quarto, ele vai ficar dando pequenos flashes de luz. Já na versão mais recente, após conectar com o smartphone, esses LEDs desligam. Nesse outro aspecto, questão do LED, ele também ficou igual ao Syllable, que também desliga seus LEDs quando conectados ao smartphone. Outra mudança que eu notei foi com relação à conexão Bluetooth. Eles são Bluetooth 5.0, tanto o FY7, a versão mais nova, como a versão mais antiga, e o Syllable também é Bluetooth
Bluetooth 5.0. Porém, no FY7 antigo, algumas pessoas reclamavam da conexão que não era muito estável, que ficava cortando. Eu particularmente não tive problemas, como eu já falei em outros reviews. Porém, quando eu encostava a mão algumas vezes, ele cortava a conexão momentaneamente por alguns segundos ou menos que segundos, né? Bem rápido, e logo voltava. E só acontecia isso algumas vezes na versão mais antiga, né? Na versão mais nova esse problema não ocorre. Ele tem uma conexão bem mais estável. Eu acredito que eles melhoraram bastante esse quesito de conexão. A conexão está bem mais forte e bem mais estável. Bom, com relação à chamada, eu não notei diferença. Basicamente, eles têm a mesma qualidade. Eu vou deixar uma gravação que eu fiz da captura do microfone deles para vocês terem uma noção. Muitas pessoas gostam, pedem que faça esse tipo de teste, e eu vou deixar agora a gravação para vocês tirarem suas próprias conclusões. Esse é o teste de qualidade de captação do microfone do novo Blitzwolf PW-FY7. Esse é o teste de qualidade de captação do microfone do antigo Blitzwolf PW-FY7. Com relação à qualidade de áudio, a qualidade de áudio nos dois fones eu não notei diferença, continua com a mesma qualidade, a mesma resposta de frequências. Ele tem um grave muito alto, para quem gosta de graves é um dos fones que eu mais indico. Os médios e agudos deles são bons também, mas não são tão equilibrados, né, como em outros fones. Porém, o destaque dele é mais para o grave. Os médios e agudos são como se fosse um pouco abafado, mas você só nota isso quando você compara com outros fones. Quando você usa ele durante um tempo, você nem nota essa diferença. Já com relação ao Syllable S101, né, que eu tinha feito já o comparativo com o antigo FY7, ele é um pouco mais equilibrado na questão de balanço de frequências, médio, graves e agudos. Ele não tem um grave tão forte quanto o FY7, mas ele tem um grave muito bom, e os médios e agudos são um pouco melhores do que no FY7. Porém, as pessoas falam que ele é bem melhor. Eu notei que ele é um pouco melhor, mas ainda tinha espaço ainda para melhorar. Mas já é uma melhora com relação ao FY7. Se você prefere um som mais equilibrado, o Syllable S101 se sai melhor. Se você quer um fone com mais grave, o FY7 é a opção mais indicada. Agora, com relação à autonomia desses fones. Nos meus testes aqui, eu coloquei para reproduzir a mesma playlist no Spotify, com eles no volume no máximo. Esses fones têm um volume muito alto, então basicamente quase ninguém vai usar eles no máximo, mas serve para você ter uma noção do mínimo de bateria que você vai conseguir. Pois quanto mais o volume baixo, mais a autonomia aumenta. Então, para vocês terem uma noção do mínimo que vocês vão conseguir, eu testei eles no máximo. No FY7 mais antigo, eu consegui por volta de 3 horas. Foi o máximo ali que eu consegui. No novo FY7, eu consegui por volta de 4 horas e 44 minutos, enquanto que no Syllable eu consegui 5 horas e meia. O Syllable tem uma maior autonomia e ele ficava bem à frente do antigo FY7, porém do novo ele ficou por menos de 1 hora a diferença de autonomia deles. Essa diferença do novo FY7 de 4 horas e 44 minutos para 5 horas e meia do Syllable S101 se deve ao Syllable usar o codec aptX, que gerencia melhor a bateria. Porém a diferença caiu para menos de 1 hora, enquanto que no antigo FY7 essa diferença era de mais de 2 horas. A Blitzwolf deu uma melhorada bastante na questão da autonomia da bateria, e se você usar ela ali no volume mais baixo, você vai conseguir ali por volta de 6 horas e pouco no FY7 e por volta de 7 horas a 7 horas e meia aqui no Syllable S101. Então aqui já ficou mais equilibrado a diferença de autonomia dos dois fones. Bom pessoal, se você ainda tem dúvida, deixa aí nos comentários. Como eu falei lá no começo do vídeo, links e cupons de desconto aí na descrição. No Blitzwolf FY7 lá no site da Banggood, que é uma revendedora oficial da Blitzwolf, então você vai ter a certeza de estar comprando o produto original, além de estar comprando a versão mais atualizada. O Syllable S101 você encontra lá no site do AliExpress, eu vou deixar o link da loja oficial deles aí na descrição também. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. É isso aí, valeu e até mais!